Então, olá, sejam bem-vindos ao nosso Papo Estoico de hoje. Sejam bem-vindos à minha casa, podem entrar, podem ficar à vontade, porque hoje vamos falar sobre algo bastante interessante que está muito em alta, que é a série Ruptura, certo? É uma série muito interessante que vem despertado muitas discussões ultimamente, porque ela fala de coisas do mundo cotidiano, coisas que são muito caras a nós. Uma delas é a nossa relação com o trabalho, né? Nós temos, de certa forma, um fetiche por separar nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Imagina só tu poder dividir teu cérebro, onde tu teria só as memórias da vida pessoal, certo? Sem ter que se preocupar com aquele colega chato, com aquele projeto que já está quase estourando a deadline, né, o prazo, com aquele orçamento que talvez não dê conta até o final do ano, com as finanças da empresa, e tu poder focar totalmente em curtir a tua vida com a família, com os colegas, com os amigos, sem se preocupar com o que aquele chefe chato estaria pensando. E por outro lado, tu poder trabalhar sem ter nenhuma preocupação com os traumas da vida privada, com os problemas talvez na família, no casamento e assim por diante. Isso realmente é uma espécie de fetiche. Muitas pessoas diriam que seria excelente poder ter acesso a esse tipo de tecnologia. Só que na prática, isso traz algumas consequências e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Porque em Ruptura, eles têm esse cenário. É uma série que conta a história de um grupo de pessoas que decide se submeter a um processo, a um procedimento, onde um dispositivo é implantado no cérebro delas, separando as memórias do trabalho das memórias da vida privada. Isso acaba criando duas personas diferentes, né? Uma chamada de INI, né? Que são os INIs, são aqueles que são totalmente focados e só vivem a vida do mundo do trabalho, eles só existem do trabalho para dentro, e os AURES, que são aqueles que só existem do trabalho para fora. Então, essas duas personas não se comunicam em tese. Então, a minha versão da vida pessoal não faz ideia do que a minha versão da vida laboral está fazendo. E a minha versão do escritório lá, ela não tem ideia se o meu aure, se o meu eu exterior tem filhos, tem família, tem problemas ou é feliz. Eles não têm esse contato. E coisas muito interessantes acabam acontecendo ao longo da série pelo fato de que as memórias são fragmentadas. Pelo fato de que uma versão não tem acesso às memórias da outra versão. Então, esses personagens que passam por esse processo de ruptura, eles trabalham numa empresa chamada Lumen. E essa empresa, ela é toda projetada para poder realmente restringir os funcionários ao mundo interno. Eles não conseguem ter contato algum com o mundo exterior. Então os INIs, a versão do mundo interno da empresa, eles não fazem realmente ideia do que acontece no mundo lá fora, né? Isso faz referência a um conceito muito conhecido em filosofia, chamado alienação, e nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, tá? Então imagina só, né, como seria tu poder separar totalmente a tua versão pessoal da versão profissional. Será que isso seria interessante realmente? É que vamos ver a partir de agora. Na série, é muito legal conhecer a visão dele sobre como que nasce essa nova versão. Porque a pessoa lá, esse mundo de ruptura, ela decide, por algum motivo, que ela quer separar a vida dela. Ela não quer mais que a versão do mundo exterior tenha acesso à sua versão do mundo do trabalho. Por N motivos. Algumas pessoas passam pela ruptura para poder esquecer de traumas, como a perda de um ente querido, por exemplo, que é o que acontece com o personagem principal da série, tá? Então, a pessoa vai lá, ela assina um termo onde ela diz que sim, ela aceita ter o seu cérebro fragmentado, passar pelo procedimento de ruptura, onde ela não mais teria acesso a algumas memórias. Então, o que acontece na empresa, fica na empresa. Tudo aquilo que aconteceu na Lumen, os personagens não levam lá para sua vida privada. Eles não fazem ideia. O teu eu exterior não tem noção se o teu eu interior é escravizado no trabalho. Ele não tem noção se tu vive bem ou mal no trabalho. E algumas vezes, a versão interior pode mandar na série mensagens de vídeo dizendo: eu não tô legal aqui, eu quero ser demitido da empresa,
eu não quero ter que passar por essa experiência, e a versão exterior responde dizendo não, quem manda aqui sou eu. Tu faz o que eu mando, fica no teu lugar aí, porque é isso que eu quero que tu faça. Então, perceba que a versão interior começa a desenvolver uma certa consciência, uma certa visão de mundo que entra em conflito com a visão exterior. E as duas versões que se comunicam inicialmente apenas por mensagens de vídeo, né, por gravações, elas acabam tendo alguns conflitos que mais tarde vão gerar problemas maiores, né? Então a série começa com uma mulher que acorda em cima de uma mesa de escritório totalmente perdida. E ao acordar, ela percebe que começa a sair uma voz de uma caixa de som que tem no meio da mesa ali. E essa voz começa a fazer perguntas para ela. E essa voz, ela anuncia que vai fazer 5 perguntas. E ela faz as seguintes perguntas. Prestem atenção, só que interessante. Primeiro, quem é você? Segundo, em qual estado ou território você nasceu? Terceiro, ela pede que a personagem, que a Ellie, ela diga o nome de um estado ou território americano. Quarto, qual é o café da manhã preferido do Sr. Reagan, que deve ser o marido ou o pai dela, não sei. E quinto, qual é a cor dos olhos da sua mãe? Por que isso é interessante? Essas perguntas são interessantes. Porque a Ellie, ela só consegue responder a terceira pergunta. Que não é nenhuma pergunta, né? É uma provocação. Diga o nome de um estado ou território americano. Ela fala Delaware. Então perceba que ela não sabe responder qual é o nome dela, quem ela é, qual é a cor dos olhos da mãe dela. Todas as perguntas relacionadas ao eu interior dela, ela não faz mais ideia. Ela não consegue responder. Ela só mantém as memórias que são referentes à vida laboral. As memórias que vão permitir que ela possa realizar o trabalho dela. Agora, questões subjetivas, quem ela é, quais seus anseios, qual o seu propósito, isso não existe. Aquela versão está lá só para executar funções mecânicas, só para executar funções realmente relacionadas àquele ambiente de trabalho. Então, a Ruptura já começa nos mostrando que ela se trata de uma história de, em primeiro lugar, alienação. Por quê? Porque não são apenas os Aures, né? As versões exteriores que não sabem o que a sua versão interior está fazendo no trabalho. Mas a própria versão interior, aquela versão que está lá focada em trabalhar realmente, elas não fazem ideia de qual é a finalidade delas no trabalho. Elas passam o dia todo na frente de um computador, arrastando números para uma caixinha, porque, teoricamente, isso tem uma função nobre para a empresa. Mas o que isso faz realmente, eles não fazem ideia. Eles não estão trabalhando para uma empresa, até eles brincam na série de dentistas, por exemplo, para uma empresa de pecuária, criadora de cabritos, eles não fazem ideia do que estão fazendo lá dentro. E isso vem, o termo alienação e o conceito de alienação vem até nós por um filósofo muito amado por uns e odiados por outros, que é Karl Marx, né? E aqui para nós que somos estudantes de filosofia, para nós que somos, digamos que pessoas que se preocupam com o intelectual, nós não podemos nem se apaixonar e nem odiar um autor. Nós devemos conhecê-lo. E Karl Marx traz esse conceito de alienação, que é um conceito amplamente aceito, né? Não só na filosofia, como em vários campos do saber. Ele estipula essa ideia. Então, para Marx, a alienação ela é a consequência do capitalismo, segundo ele. E essa alienação ela seria desejável apenas para os donos do capital, os donos das empresas, para os burgueses, porque assim eles poderiam setorizar, eles poderiam criar especialistas para tarefas repetitivas, e isso aumenta a produtividade. Isso permite que a empresa possa ganhar muito mais dinheiro, ter muito mais lucro e poder crescer, certo? Claro que depois de Marx, com o surgimento dos regimes socialistas, comunistas, nós aprendemos que a alienação não é apenas um fruto do capitalismo. Porque nos regimes comunistas, por exemplo, as pessoas não são só alienadas quanto ao trabalho, mas são também alienadas quanto à política. Num regime democrático,
as pessoas têm acesso à informação, elas podem, inclusive, não concordar e buscar por informações que contradigam aquela informação a qual elas tiveram acesso. Num regime como o da Coreia do Norte, por exemplo, da China, tu não tem essa liberdade. Então, tu tem uma alienação política além da alienação do trabalho, certo? Então, isso é algo que realmente, nos tempos de Karl Marx, ele tinha acesso apenas, né, ao conceito de capitalismo, porque o comunismo, né, ao qual ele é um promotor, vem a existir, vem a ser testado na sociedade apenas no século XX. Até então não se poderia saber o que resultaria daquilo, né? Mas alienação é isso. A alienação acontece então quando nós passamos a setorizar a função de um trabalhador numa empresa. Ele passa então a ser um especialista naquela função de apertar parafuso, de fazer uma chapa de metal, de colocar um produto numa esteira, de pintar uma peça, mas ele não tem uma noção holística, ele não tem uma noção global do impacto do seu trabalho. Muito diferente da vida campesina pré-revolução industrial, porque o pastor, o agricultor, né, aquela pessoa que vivia no campo, ela tinha total conhecimento de todo o procedimento, todo o processo do trabalho dela. Ela não era alienada, ela sabia qual resultado ela queria gerar, ela sabia o que tinha que fazer para aquilo e ela fazia aquilo, né? Era uma pessoa para fazer tudo basicamente, né? Já na vida pré-revolução industrial, com o advento dos métodos de produção, a especialidade ela favorece a produtividade. Só que como consequência nós temos mais produção, mas temos trabalhadores que eles, por estarem alienados ao todo do trabalho, por não saberem exatamente qual o impacto eles estão deixando no mundo, qual vai ser o resultado daquela atividade, eles passam... Hoje são 8 horas por dia, já foram 18 horas. Né? 12, 16, 18 horas. Então, as pessoas no século XIX passavam 18 horas nas fábricas, lá presas, fazendo coisas que não tinham sentido nenhum, a não ser ganhar dinheiro e comprar comida. Né? Muitas vezes não tinham nem acesso ao menor entretenimento, entende? Entretenimento naquela época era fazer filhos. Né? No cinema, esquece, né? Tu mal ganhava para poder bancar o teu sustento. Então, a alienação, ela é um conceito que ganhou muita força com a Revolução Industrial, se mantém em ativo hoje em dia, tanto é que muitas pessoas buscam por um propósito no trabalho, exatamente por esse anseio humano de ter no trabalho uma ferramenta de significado. Nós vemos e buscamos no trabalho algo que nos traga um certo complemento, né, que preencha a nossa alma, que nos faça se sentir útil para a vida e para outras pessoas, basicamente, né? Então, só que ruptura, ela vai além da versão marxista. Porque para a versão marxista, a alienação, ela só é de interesse dos donos do capital, daquele cara que é o burguês, daquele cara que é o dono da empresa. Só que em ruptura, eles mostram que a alienação, muitas vezes, é de interesse do empregado. Ele quer se alienar para não mais sentir as dores do mundo à sua volta, do mundo corporativo, enfim. Ele quer poder excluir as partes mais dolorosas da vida e ter acesso apenas às partes mais contemplativas, às partes mais interessantes, mais legais, né? Isso já traz um conflito muito interessante, porque essa visão amplia essa visão datada do século XIX, marxista, e traz uma visão mais moderna. As pessoas, o indivíduo, muitas vezes, acaba buscando a sua própria alienação, que é muito interessante. E aqui fica um questionamento, né, que eu vou deixar para vocês. Será que essa busca individual por alienação não vem como uma consequência do fato de que nós somos alienados no trabalho, e por sermos alienados no trabalho, nós não vemos valor nele, e por não vermos valor nele, nós queremos poder esquecer do trabalho, evitar o trabalho, nós não mais vemos o trabalho como uma ferramenta de significado, mas como algo que gera dor, como algo meramente utilitário no sentido econômico e financeiro? Então, talvez a alienação pessoal ela possa vir a ser uma consequência da alienação laboral, da alienação profissional. Os japoneses têm um conceito chamado Ikigai.
que é um conceito maravilhoso que ele te permite criar uma conexão entre trabalho e propósito. É um conceito que te permite buscar um trabalho no qual tu vai poder exercê-lo com maior gosto pelo trabalho, maior vontade. Né? É o verdadeiro trabalho com gana, né? Com um propósito realmente. Aquela pessoa que acorda de manhã e tem vontade de ir para o escritório, que ele tem uma missão, sabe? Essa coisa tão rara hoje em dia. E o Ikigai faz isso nos provocando 4 perguntas. Primeiro, o que eu amo fazer? Você vai pensar o que eu realmente gosto de fazer, que eu amo fazer, que eu faria, mesmo se eu não ganhasse um centavo para isso. Tocar violão, guitarra, pintar, dar aulas, fazer leitura, ter um grupo de leitura, quem sabe. Tu vai pensar, o que é aquilo que tu faria mesmo que tu não fosse pago por isso? Depois tu vai pensar, tá, de todas essas coisas que eu listei aqui que eu amo fazer, o que eu faço bem realmente? Eu toco bem guitarra, contrabaixo, violão. Eu sou um bom professor, as pessoas gostam de me ver dando aula, elas entendem o que eu digo. Eu sou um bom cozinheiro, as pessoas amam meus pratos. O que tu faz bem realmente? Depois que tu já analisou isso aí, vai te questionar o que eu posso ser pago para fazer, certo? Então, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu faço bem e aquilo que as pessoas estão dispostas a me pagar para fazer. Ou seja, tem um fator prático aqui também, porque se eu amo fazer aquela coisa, se eu faço bem, mas ninguém vai me pagar para fazer, então eu não vou conseguir fazer por muito tempo aquilo. Porque afinal nós somos seres humanos e nós temos contas para pagar, temos boletos para pagar. Então tem que ter um alinhamento entre a paixão, entre a tua capacidade técnica e entre o interesse do mercado em te pagar por aquilo. E quarto, né, o mundo precisa disso que eu estou disposto a fazer. Está muito conectado à terceira posição. Porque se o mundo precisa daquilo que eu amo fazer e daquilo que eu faço bem, então eles vão me pagar por aquilo. Por exemplo, as pessoas não pagam um médico porque eles amam o médico. Elas pagam um médico porque elas precisam de médicos, certo? Eles são muito bem pagos porque as pessoas realmente precisam muito de médicos. Em fases em que elas estão vulneráveis e não tem outra opção. Então, quanto mais utilitária for, né? Quanto mais útil for aquilo que tu ama fazer, aquilo que tu faz bem e aquilo que o mundo precisa, né? Maiores são as chances de que tu vai ser bem pago por aquilo. Então, para os japoneses, né, eles sabiamente fizeram esse alinhamento de como conseguir escolher uma profissão com propósito e também com os pés na realidade. Porque não basta ser um propósito, tu achar o teu propósito, mas aquilo ser impraticável. Tu não conseguir nem pagar tuas contas com aquilo. No fim do dia, vai acabar sendo frustrado, não é mesmo? Então a gente vê que em Ruptura, a alienação para os personagens, ela tem alguns pontos positivos, né? Eles buscam alienação porque eles veem algo legal na alienação. Então, a princípio, esse processo é maravilhoso porque eu vou poder curtir a minha vida como um todo, curtir minha família, né? Não vou ter memórias chatas do trabalho e também eu não vou ter que voltar para o trabalho com os meus traumas da vida pessoal. Vou poder ter meu foco sempre em alta porque realmente eu não vou ter nada, nenhuma questão psicológica que vai estar me travando. Isso é maravilhoso, né? Só vantagem a princípio, só que não. Tem desvantagens também. Afinal, todo presente tem um custo. Então, a consequência... Primeiro, vamos analisar qual é a consequência da ruptura, pela fragmentação, pela alienação, a partir da perspectiva daquele que só está na empresa e não tem acesso ao mundo exterior. Digamos que tu passou por um processo de ruptura, tá? A tua versão que vive só na empresa e não tem acesso ao mundo externo, ela vai estar presa para sempre no escritório, sem saber como é o mundo lá fora. E aqui começa a distopia. O que acontece? A versão interna, quando ela vai para o elevador para sair da empresa, quando ela se dá por si, ela está voltando de novo para dentro da empresa. Porque ela não tem memórias do mundo lá fora da empresa. Então ela tá sempre nesse loop. Trabalha o dia todo, sai da empresa às 5 horas e já se vê voltando. Então aquilo é uma prisão para ela. Aquilo é como se fosse um inferno corporativo. Agora, para a versão externa, né, isso tem consequências também muito graves. Porque existe uma verdade que muitos preferem evitar, que é que o trabalho é uma das principais ferramentas para a formação do caráter. Ele pode dar um significado, ou pode até tirar significado das nossas vidas.
Então, a alienação do indivíduo em relação ao trabalho, ela apequena a vida humana. Porque o trabalho, ele atribui significado e realização à nossa vida. Então, ao ser afastado da tua atividade produtiva, quando isso acontece, nós somos lentamente privados da nossa humanidade e nossa autoestima, ela acaba diminuindo. Nossa autoconfiança acaba diminuindo. Porque a nossa autoestima, ela está muito conectada à nossa capacidade de resolver problemas. Nossa capacidade de ajudar outras pessoas. De trazer um trabalho para o mundo. Quanto mais úteis nós nos sentimos para outras pessoas, mais a nossa autoestima se eleva. Mais a nossa autoconfiança se eleva. Agora, quando nós temos a percepção que nós não conseguimos fazer nada, que o nosso trabalho é em vão, ou que nós sequer temos trabalho, é natural que nós venhamos a nos sentir uma baixa autoestima, sem confiança e até mesmo depressivos. Então, quando o personagem da série, que é o Mark, que é o protagonista, ele faz a ruptura e não tem nenhuma memória do trabalho, ele acaba ficando cada vez mais depressivo. Porque ele faz a ruptura, isso aqui não é nenhum spoiler, isso acontece no primeiro episódio, ele faz a ruptura porque ele passou por um processo de perda. Ele perdeu a esposa dele, num acidente. E ele não consegue superar essa perda. Ele chora o tempo todo, ele se entrega ao alcoolismo, e com a ruptura ele vê uma alternativa de poder, quem sabe assim, retomar a vida pessoal dele numa boa. Só que o que acontece é o contrário. Ele volta do trabalho para casa e chega em casa depressivo, ele quer beber, ele não consegue se relacionar com outras pessoas, porque na verdade aquilo que poderia ajudar ele a superar o processo de perda, que é o trabalho, ele perdeu. Ele não tem acesso a essa versão do trabalho dele. Certo? E no fim das contas, essa depressão, essa tristeza, ela acaba, ao invés de ser mitigada, ela acaba sendo exponencializada. Certo? Então, resumindo, o processo de ruptura que promete ajudar a anestesiar a dor, ele acaba tornando a dor ainda mais forte. Para os estoicos, né? Nossos queridos estoicos, o que eles diriam sobre o trabalho? Bom, para os estoicos, o trabalho é uma ferramenta de autodesenvolvimento. Ele é uma ferramenta que nos permite sermos pessoas melhores, de nos superarmos, de crescermos. Ele é uma ferramenta de virtude, uma ferramenta de construção de virtude. Então eles viam o trabalho como um complemento da vida pessoal. E talvez um dos grandes problemas da pós-modernidade, que já vem na modernidade, que vem desde o século XVI, é que nós temos uma tendência muito forte de setorizar a vida. Isso com a Revolução Industrial ficou ainda mais aprofundado, porque realmente a vida no trabalho naquela época era ainda mais difícil do que hoje. E por termos uma vida muitas vezes complexa no trabalho, nós separamos vida pessoal e profissional. Só que isso cria problemas, como a série nos mostra. Nós deveríamos buscar por uma harmonização entre vida pessoal e profissional. E daí, você que está me ouvindo agora vai se perguntar, ou vai me perguntar: meu trabalho é uma porcaria, por que eu iria querer ter uma harmonização, uma harmonia entre vida pessoal e profissional? E eu vou te responder: não é pelo fato de que teu trabalho hoje seja uma porcaria que tu vá aceitar o fato de que vai viver sempre num trabalho que não te complementa. Então, uma boa estratégia seria tu ter como meta construir um trabalho ou te construir para poder trabalhar em algo que te complemente. Essa é uma grande meta, porque será que vale a pena aceitar essa condição? Vai viver a vida toda num trabalho que te aliena e te faz ficar infeliz em relação à vida? Eu não estou falando aqui agora para te pedir demissão. Isso seria imprudente. Tanto da minha parte por te recomendar isso aí, quanto da tua parte por fazer isto. Estou te falando aqui que nós temos que estipular essa meta de buscar por um trabalho que nos complemente. Como eu posso fazer isso? O que eu preciso desenvolver em mim para ser uma pessoa que possa viver daquilo em que eu sou bom em fazer, que eu amo fazer, que as pessoas gostam, elas estão dispostas a pagar por isso
e que o mundo precisa. Aí tu vai começar a buscar. Tem que me capacitar mais, tem que estudar mais, tem que melhorar minha rotina, tem que melhorar o tipo de pessoa que eu sou, tem que investir no meu autodesenvolvimento. Então, tudo começa com essa pergunta. Eu trabalho uma porcaria hoje em dia. Essa é uma afirmação. Agora, não pode parar por aqui. Essa é só a afirmação inicial. Agora logo vem a réplica. O que eu devo fazer para trabalhar com algo que me complemente? Quais habilidades eu devo construir? Que tipo de pessoa eu devo me tornar? E aí começar a correr atrás disso. Como diria Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que deve ser feito. Um conceito básico, estoico, que muda totalmente nossa perspectiva e nos faz ter atitude em relação à vida. E não sermos apenas passivos em relação a ela. Enfim, essa é a versão dos estoicos sobre o trabalho. Nós falamos sobre a versão de Karl Marx, sobre alienação, que é uma ideia de Marx realmente muito boa. Gostem dele ou não. Mais uma vez tenho que falar que nós, como estudantes de filosofia, temos que saber analisar um autor, não como algo dogmático, não como alguém que nós vamos aceitar tudo que ele fala e nem negar tudo, mas saber discernir no pensamento de cada autor aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que é correto e verdadeiro, daquilo que é incorreto e é falso. Mas tem também outras perspectivas, por exemplo, para Freud. A série aborda uma ideia muito ligada ao conceito de Freud de ego e inconsciente, onde a versão do mundo exterior seria o ego, aquela versão que realmente está consciente do que acontece à sua volta, ela tem as suas memórias, tem acesso às suas memórias, E a versão do inconsciente, que é a versão do Ine. Isso nos traz à nossa mente um conceito, um paradoxo muito antigo, muito clássico, lá da Grécia Antiga, que é o paradoxo do navio de Teseu. Esse paradoxo, temos um personagem que é Teseu, ele se lança em alto mar e durante sua aventura, o seu navio, ele acaba tendo algumas peças apodrecidas. Esse navio ele é formado por 30 tábuas. Então, cada vez que uma tábua apodrece, ela é substituída por outra tábua. Até chegar um momento em que todas as tábuas do navio são trocadas. E vem a pergunta: esse navio que chegou no final da viagem com todas as tábuas trocadas, ele é o mesmo navio que partiu da viagem? Ou é um navio novo, diferente? Aqui em Ruptura nós temos, digamos que o contrário, porque o corpo permanece o mesmo, mas temos duas personas diferentes, certo? Então, a pergunta aqui ela vai na contramão do paradoxo de Teseu. O fato das duas personas ocuparem o mesmo corpo faz delas a mesma pessoa? Elas estão no mesmo corpo, mas são pessoas diferentes, porque elas têm memórias diferentes. E nós vamos ver a resposta para isso na filosofia de John Locke, lá no século XVII. John Locke, ele via a identidade pessoal como sendo baseada em nossa consciência. E a nossa consciência, ela está atrelada às nossas memórias. Porque nossas memórias, elas vão constituir nossas crenças. Se tu é cristão, por exemplo, tu é cristão porque tu constituiu várias memórias ao longo da infância, a vida de jovem adolescente, de adulto. Talvez tu foi numa igreja, talvez tu leu um livro, talvez tu viu uma palestra. São essas memórias combinadas que te levaram a decidir ser um cristão, ou te levaram a escolher o cristianismo. Uma memória avulsa não te tornaria cristão, por exemplo. Se tu é, por exemplo, uma pessoa afeita a certa ideologia, o que te fez escolher tal ideologia são as memórias que tu foi constituindo ao longo da vida. As experiências, teus traumas, tua visão de mundo. Se tu perde essas memórias, tu perde tuas crenças. Então, as tuas crenças estão totalmente sobre os pilares das tuas memórias. Perdeu as memórias, as crenças se diluem. E as nossas crenças formam nosso caráter.
Então, se nós temos memórias diferentes, vamos ter crenças diferentes e caráteres diferentes. Pode ter uma pessoa que é católica e outra pessoa que é ateia dentro do mesmo corpo. Por quê? Porque essas pessoas viveram experiências diferentes que levaram elas para caminhos diferentes. Isso que é bizarro, certo? Pensa numa humanidade que pode passar por um processo de ruptura, de fragmentar seu cérebro. Pode acontecer isso. Isso acontece muito para quem estuda psicologia em alguns transtornos dissociativos, onde as pessoas têm várias personas dentro de uma pessoa só. Uma pessoa é muito dócil e suave, outra é agressiva, até ameaçadora. Aí tu te pergunta, como pode isso? Dentro daquela pessoa, ter várias personas. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, que é Fragmentado, que é bem sobre esse tema. Ele tem lá umas 6, 7 personas, mais ou menos. Uma que é super bestial, assim, que é uma fera. Outra que é tranquila. Uma é uma mulher, outra é uma criança. É muito interessante. E isso acontece. Tem casos da psicologia que nos mostra que isso é real, certo? E é muito interessante ver como a mente humana, ela não é estática. Ela é plástica, ela é uma esponja, ela é elástica, ela é adaptável. Então, se a gente mudar nossas experiências, nossas memórias, nós seríamos outra pessoa bem diferente. É muito interessante pensar isso. O que nos constitui? Certo? O que é que nos constitui? Isso é tão interessante que até nos mostra uma perspectiva sobre a questão das brigas ideológicas hoje em dia. As brigas ideológicas acontecem porque a pessoa não consegue enxergar o ponto da outra, as duas se veem como inimigas. Mas talvez, se a pessoa da esquerda tivesse passado pelas experiências da pessoa da direita, ela teria sido outra pessoa e vice-versa. Certo? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então temos esse efeito da memória sobre a identidade. A versão externa do protagonista, ela está cansada da vida. Ela está depressiva, perdeu a esposa, está entregue ao alcoolismo, né? Então ela está sempre chorando, sempre introspectiva, ele não consegue ter contato com outras pessoas, ele não consegue ter bons relacionamentos, ele é um cara muito estranho, um cara muito, meio esquisito, assim, meio paranoico. Já a versão interna dele, que não tem acesso às memórias do trauma, da perda da esposa, uma versão que só tem acesso às memórias do trabalho, é uma versão bem diferente. Ele é extrovertido, ele conversa com os colegas, ele se relaciona com os colegas, ele foi promovido a chefe da equipe. A mesma pessoa, uma com traumas e perdas, outra sem acesso às memórias de traumas e perdas. Essa simples questão faz delas pessoas totalmente diferentes. Isso é muito interessante para pensar sobre o que nos constitui, sobre o que forma o nosso caráter e a nossa identidade. O que é a identidade, no fim das contas? O que define quem nós somos? Será que a nossa identidade realmente ela é fixa? Eu acredito que, no fim das contas, quem acertou mais nesse sentido foi um cara que viveu há cerca de 500 anos antes de Cristo, um sujeito lá na Grécia Antiga chamado Heráclito, que ele dizia que um homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. E é isso. E assim acabamos a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais e ter mais conteúdo, acesse minha newsletter que está aqui abaixo na descrição. Assista a Masterclass Os Pilares do Autocontrole Estoico, que também está aqui abaixo na descrição. Tem muito conteúdo de graça para vocês, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.